Fala aí! 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 1, 2, 3, 4. Fala aí! Olá, professores de adolescentes! Se tem uma pergunta que aparece muito para nós é a seguinte: como é que eu posso falar a linguagem dos adolescentes? De que maneira eu posso falar e eles entender aquilo que realmente eu estou querendo dizer? A palavra, anota aí, a palavra é contextualização. Você sabe o que é contextualização? Eu vou falar para você. Olha só, o escritor chamado Bruce Nichols fala assim, que é a capacidade de responder de modo relevante ao evangelho dentro do cenário que a própria pessoa se encontra. Não é incrível? Tem uma outra citação que agora está na revista Adventista, nossa, que fala assim: no processo da contextualização, a mensagem do evangelho não muda, mas o método de apresentação ele pode ser variado. É você apresentar a verdade, mas usando outros métodos e maneiras para que o seu adolescente entenda realmente aquilo que você quer dizer. E aí vem a pergunta: o que é que Ellen White acha disso? Você quer saber o que Ellen White acha de contextualização? Eu vou te dizer então. Sabe o que ela fala sobre esse método? Há muitas maneiras de trabalhar para Cristo, mensagem aos jovens. Ela também fala assim: não nos esqueçamos de que os diferentes métodos devem ser empregados para salvar diferentes pessoas. As pessoas não são iguais. O método que eu uso para um adulto não é o método que eu uso para um adolescente. E por fim, ela ainda fala assim: não deve haver regras fixas. Olha só isso. Não deve haver regras fixas nessa obra. Ela é progressiva. Deve haver oportunidade para que os nossos métodos sejam sempre melhorados. Isso é contextualização. Fala aí, Du, você deu uma baita de uma explicação. Só que eu quero dizer pra ti que no Antigo Testamento nós também temos contextualizações. Em que momentos? Em 2 Samuel, capítulo 12, dos versículos 1 a 7, conta uma seguinte história. O profeta Natan, ele vai encontrar Davi e ele dá um exemplo. Davi, olha, tinha um cara muito rico que tinha várias ovelhas e um cara que era muito pobre e só tinha uma ovelha. Esse cara rico foi e pegou a ovelha desse camarada que era pobre. Davi, indignado, falou assim: nossa, mas que injustiça! Quem que é esse camarada que a gente vai pegar ele? E o profeta Natan diz o quê? Esse cara é você, Davi. Davi tinha tido uma história ali, tinha passado por uma situação delicada ele acabou adulterando com a Batseba, que era esposa de Urias. E aqui o profeta Natan usou uma contextualização que tinha sentido para Davi, pois Davi ele já tinha sido pastor de ovelhas. Em que outros momentos a gente pode citar? Levíticos 16, onde ali, qual que é o significado da contextualização do santuário? Ele está representando o santuário do céu, a função do sumo sacerdote, tudo tem um tipo e um antítipo, e isso é muito maneiro, isso é muito interessante. Em que outro contexto aparece a contextualização nas pragas? Em Êxodo capítulo 7 até ali o capítulo 12, cada praga tem um significado, porque cada praga, o objetivo é para atingir um deus. Por exemplo, o Nilo, que é a primeira, vou só expor a primeira. O Nilo ali, o rio, o Nilo era um deus para os egípcios, e vai lá e do nada ele fica na cor de sangue, estava enfraquecendo os deuses dele, para mostrar que quem é o Deus verdadeiro é o nosso Deus, onipotente, onisciente e onipresente. Então é muito maneiro, muito interessante, a gente vê várias citações, várias abordagens de contextualizações no Antigo Testamento. Show! Muito bom, Jansen, aí, ó, a contextualização do Antigo Testamento. Mas fica ligado que nós também temos no Novo Testamento muitos exemplos. E Paulo, ele gosta muito em suas cartas de fazer emprego da contextualização para transmitir uma importante mensagem. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, o verso 19 ao 23, Paulo ele diz, quando ele fala aos gentios ali, um povo não judeu, que ele se faz de judeu para alcançar os judeus, mas ele também se fez de gentil para alcançar também os gentios. Note que isso é importante, porque Paulo ele fala a linguagem que os gentios conheciam. E em diversos aspectos, quando ele ia pregar, ele utilizava os elementos comuns para os gentios para transmitir uma importante mensagem. Mas lembre-se, quando você for usar isso, Paulo nunca negociou princípios bíblicos. Tá? Ele mudava a sua forma de apresentar a mensagem. Um outro caso no Novo Testamento de contextualização está no livro de Atos, no capítulo 10, o verso 9 ao 16, quando Pedro tem a visão de um lençol ali, cheio de animais imundos e outros não. E ele diz, olha, mata e come, mas Pedro diz, olha, longe de mim comer essas coisas. Mas no fundo ele entendeu depois a lição. Ali ele queria dizer, olha, todos os povos são aceitos por Deus. Não há distinção entre judeu e não judeu. A salvação estava aberta a todas as pessoas. A mensagem de Jesus era para todos ali também. E outro exemplo também de contextualização no Novo Testamento está
com o próprio Jesus, quando ele usa elementos naturais para dizer aquilo que ele é, e elementos importantes dentro da cultura hebraica. Por exemplo, quando ele tem um encontro com a mulher junto ao poço de Samaria, ele diz, olha, eu sou a água da vida. Em outros momentos ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Elementos muito comuns e dentro daquilo que eles estavam acostumados a viver e entendiam exatamente a lição que Jesus queria dizer. E é claro, não podemos esquecer, Jesus é a maior lição, é a maior demonstração de contextualização. O Deus, para se fazer conhecido, falou na linguagem dos homens, se tornando um homem como nós. Muito bom, Evanderson. Agora a gente pode continuar pensando sobre tudo isso, não só no Novo Testamento, não só no Antigo Testamento, mas a gente também pode pensar isso quando Ellen White ela fala um pouco sobre esses aspectos. Ellen White ela trata, por exemplo, das parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus, elas eram sim algumas coisas onde Cristo ele partia do conceito do conhecido e ia então para o desconhecido. Coisas que as pessoas já sabiam naquela época e iam então para as coisas que elas não sabiam. Quer ver? Olha só o que Ellen White fala em Parábolas de Jesus, página 17. Ela diz assim: assim era nos ensinos de Cristo. O desconhecido era ilustrado pelo conhecido, verdades divinas por coisas terrenas com as quais o povo estava mais familiarizado. Não é que Cristo ele deixava de lado as coisas celestes para falar das coisas da terra, mas ele usava as coisas da terra para que as pessoas pudessem observar as coisas celestes. É como se a gente fosse, por exemplo, falar com os adolescentes sobre algum ensino bíblico. Então a gente poderia tomar coisas como, por exemplo, redes sociais, que são coisas da terra, para a gente poder ensinar com as ideias e o modo de se dar com aquela rede social e ensinar então verdades do céu. Eles partem então do conhecido deles para alguma coisa que seja desconhecida. Assim, quando eles olharem de novo para a rede social, eles não vão olhar mais apenas a rede social, mas eles vão lembrar dos conceitos que tratam do céu. Ellen White fala também disso. Livro Parábolas de Jesus, na página 21, ela diz assim: relacionando seu ensino com as cenas da vida, da experiência ou da natureza, assegurava a atenção, né? Cristo assegurava a atenção e impressionava os corações. E olha só, mais tarde, ao olhar os objetos que lhe haviam ilustrado os ensinos, lhes viriam à mente a lembrança das palavras do Divino Mestre. E olha só, mais um pouquinho mais à frente, na mesma página, na página 21, no livro Parábola de Jesus, Ellen White fala assim: Jesus procurava um caminho para cada coração, usando ilustrações várias. Não só expunha a verdade em seus diversos aspectos, mas apelava também para os diferentes ouvintes. Despertava-lhes o interesse pelos quadros tirados do ambiente de sua vida diária. Jesus ele partia então das coisas conhecidas para ir para o desconhecido, partia do ambiente diário, comum que as pessoas já viviam, para que neles, ao olhar para aqueles ambientes, eles pudessem então lembrar das verdades celestes. E para encerrar esse momento, George Knight, um dos grandes pensadores da nossa igreja, ele diz o seguinte: as parábolas são uma ficção, uma vez que se trata de uma história imaginária. Todas as parábolas de Cristo, elas são ficção, porque são todas histórias imaginadas, não eram necessariamente histórias reais, mas não é porque eram ficção, elas deixavam de falar das verdades do céu. Aí, Guga, gostei da sua fala a respeito de ficção. Nos dias de Ellen White também, não é? Esse assunto foi bastante controverso. Inclusive, nos dias dela, ela mencionou que a leitura de ficção, romance, contos é muito nocivo, prejudicial à vida de uma pessoa. Mas, por outro lado, no livro Grande Conflito, ela também menciona o uso, o benefício da leitura de ficção, no caso, o livro Peregrino. Afinal de contas, ela apoiava, havia uma contradição nos dias de Ellen White sobre ficção? Bem, pense comigo aí. Jesus usou muitos recursos da imaginação. Livros de ficção, ele desperta a imaginação. E a imaginação tem dois vieses, pelo menos. Ela pode ser construtiva ou destrutiva. A imaginação construtiva é benéfica. A arte, a música, a poesia, a literatura são todos resultados da imaginação. Por outro lado, a imaginação doentia, ela pode ser muito prejudicial tanto na vida da pessoa quanto na vida de uma família ou de uma sociedade. Portanto, temos que ser seletivos no uso da ficção, né? Ao assistirmos ou lermos um livro ou assistirmos um vídeo, quais os resultados dessa ficção? Nos torna pessoas melhores, mais responsáveis, mais honestas, nos estimula o estudo da Bíblia, a comunhão, leva-nos mais para perto de Deus. Portanto, cuidado com as ficções que estamos utilizando, mas tem ficções boas também.
Bom, o Edson falou muito interessante sobre essa área aí de Ellen White e ficção, e já ficou claro pra gente que ficção pode sim ser traduzido como parábola. E ficção no Antigo e no Novo Testamento foi usado de várias formas e Jesus utilizou isso com uma forma bem interessante. No Antigo Testamento, você vai entrar lá no Apólogo de Jotão, em Juízes 9, 7 a 15, que é uma expressão bem interessante. Nesse encontro, certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. É uma história que faz você pensar de uma certa quantidade de pessoas que tinham uma mentalidade, uma filosofia de vida, pedem um rei, e agora ele usa uma ficção para expressar isso. Por quê? Porque era conhecido para os judeus, uma ficção judaica, né? É uma mitologia judaica bem conhecida. Também conhecida pelos fariseus era a parábola de Lázaro e o rico, em Lucas 16, 19 e 31. Jesus, de fato, parece conhecer bem a parábola rabínica do filho de Maia, que chama atenção, e você conhece muito bem, de um rico banqueiro que morre, e aí ele está na cidade ali, e ele começa a sentir uma necessidade de socorrer alguém que está no inferno. E aí essa história, muito bem descrita por Jesus, para apontar que ele já mandou os melhores profetas para fazer esse trabalho, que não adiantava a gente querer fazer algo além daquilo. E essa mitologia, que era tão conhecida e é usada por Jesus, faz a gente pensar em algo bem interessante, que é o uso da mitologia, da parábola, que pode ser verídica ou não. Se ela é verídica, vai apontar para uma realidade. Se ela também não é verídica, ela também vai apontar para a realidade que você expressa. Um texto que me chama muita atenção é que Paulo fortalece tudo isso em Romanos 10, 19 e 20, que ele diz ali, principalmente no 20, eu fui achado por aqueles que não me procuravam, eu apareci aos que não perguntavam por mim. Isso para mim é fantástico, porque ele usa uma mitologia onde as pessoas não estão buscando Deus, mas Deus as encontra. Use as parábolas. Isso mesmo, Vina. A Bíblia tem em vários lugares exemplos de ficção, como você mencionou, de Jotão, a parábola do rico e Lázaro. E por que então Ellen White tem textos tão diretos contra a ficção, se as parábolas são uma ficção e se há outros textos da Bíblia que falam a respeito da ficção, utilizando esse exemplo para que nós possamos transmitir a mensagem de Deus? Ellen White fala sobre ficção, mas uma ficção diferente da que nós vemos hoje. Por exemplo, você sabia que Ellen White fala contra a bicicleta? Porque na época dela, a bicicleta tinha um custo altíssimo e muitas famílias que queriam ter uma bicicleta, que era um status, elas juntavam dinheiro e gastavam aquilo que não podiam para adquirir essa bicicleta e mostrar o seu status para outras pessoas. Por isso Ellen White condenava o uso da bicicleta. Hoje, isso não tem nada a ver, não é questão de status, não custa um valor tão alto assim, basta você fazer as suas economias e cada pessoa pode ter a sua bike, a sua bicicleta. A ficção também precisa ser considerada no seu contexto. Quando Ellen White escreveu a respeito de ficção, nos dias dela, há artigos que mencionam que a ficção se tratava de novelas pequenas escritas em folhetos e distribuídas para milhares de pessoas, procurando atingir principalmente crianças e jovens, e contavam histórias de adultério e de bêbados. Essas ficções não tinham nenhum valor em si mesmo, não tinham nada que pudesse ser apresentado. Todas as vezes que ela faz menção à ficção, ela está se referindo a essas pequenas novelas que eram escritas no seu período, e ela chega a falar que mesmo as ficções que contêm algum ensinamento, elas não deveriam ser aceitas. Por quê? Porque mesmo tendo algum ensinamento, na sua maior parte, elas continham essas coisas erradas que iludiam muitas pessoas, e na sua época muitas pessoas eram iludidas, enganadas através das novelas escritas, através da ficção, do romance literário. Há escritores da igreja como George Knight, o maior historiador da igreja, escreveu um livro chamado Mitos na Educação Adventista, onde ele separa 2 capítulos, o 12 e o 13, para falar sobre como era a ficção nos dias de Ellen White. E ele chega à seguinte conclusão, que Ellen White não está preocupada se a história é verdadeira ou falsa, se ela é ficcional ou se ela é real. Ellen White está preocupada apenas com o conteúdo dessa história. Se é uma história ficcional,
e ensina, você pode ilustrar para o caminho de Deus? Perfeito. Mas se é uma história ficcional ou até mesmo real que vai trazer desgraça e vai te afastar de Deus, isso é perigoso, mas também vale a pena lembrar uma outra coisa muito importante. A Bíblia contém relatos de violência. A Bíblia contém relatos de coisas que muitas vezes nós proibimos jovens de ter acesso, mas a Bíblia contém essas histórias. Nós temos que ler ficção, romance, outros tipos de literatura considerando o grande conflito. Nós podemos assim ter ensinamentos que vão nos ajudar na nossa relação com Deus e nos afastar do pecado. George Knight menciona que a questão toda envolvendo ficção no período de Ellen White não está relacionada a se pode ou não ler, mas sim sobre o que ela trata. E uma vez que o próprio Jesus se utilizou de uma ficção que falava a respeito de vida após a morte, para dizer para os fariseus que se eles amassem o dinheiro iriam se perder, isso pode criar um ponto de interrogação na minha cabeça e na sua. E por que não utilizar-se de ficções, mesmo que tenham conceitos equivocados em relação ao Evangelho, mas se tem ali algo que você pode utilizar para ensinar alguém, um adolescente, uma adolescente, você deve partir do conhecido deles para levá-los para o desconhecido. Eu espero que esse devocional tenha ajudado você a entender que a Bíblia pode ser sim ensinada para os adolescentes de uma forma agradável, criativa, onde eles se sintam atraídos às verdades da palavra de Deus. Basta você procurar entrar no mundo deles e não criticar o que eles estão vendo ou assistindo, porque se você criticar, as portas se fecham. Você precisa utilizar-se do que eles estão vendo para levá-los para o Evangelho, e todas as vezes que eles forem assistir ou ver aquilo, eles vão se lembrar do Evangelho e o Espírito Santo vai poder trabalhar no coração deles. Era assim que Jesus fazia e eu espero que você, como professor dos adolescentes, faça isso. A palavra de Deus é incrível. A palavra de Deus traz sentido e preenche o coração. E você precisa entender que para que ela chegue ao coração do seu adolescente, você precisa entrar no mundo dele, no universo dele, para levar a palavra de Deus com criatividade, com amor e com cuidado. Que Deus te abençoe na sua missão. Nós nos vemos daqui a pouquinho em outro vídeo. Até lá!